Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo certinho com você? Esse é o Ectrama, podcast para discutirmos séries, filmes, livros e o que mais você quiser e achar interessante. Nossa ideia é discutir tudo isso sob a perspectiva do roteiro e da dramaturgia, e agora em nova fase, com 2 episódios por semana. Meu nome é Daniel Maciel, já trabalhei como roteirista e professor de cinema, sou um cineasta não praticante e humorista sem graça nas horas vagas. E eu sou a Adriele Nogaroto, formada em cinema, trabalho com fotografia de moda e eu tenho certeza que o Ross estava dando tempo com a Rachel. Essa é a nossa 16ª edição e vamos falar sobre o filme O Primeiro Homem. Dirigido pelo Damien Chazelle e adaptado do livro com o mesmo nome, escrito por James Hansen, que é professor universitário de História e escreve muito sobre corrida espacial, engenharia de voo, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. O filme inicialmente era para ser dirigido pelo Clint Eastwood, mas acabou sob a direção do Chazelle, que dirigiu filmes como La La Land e Whiplash, que além de ser o diretor mais jovem a ganhar um Oscar e um Globo de Ouro por direção, foi o único diretor norte-americano a vencer um Oscar nessa década. Eu achei isso incrível. Essa informação aí eu realmente achei incrível. Porque, olha, se você pegar a década de 2010 e considerando que essa década começa em 2010, o que a gente já discutiu um pouco antes, tá? Inclusive a gente vai fazer os melhores filmes da década, mas quando a gente fazer os melhores filmes da década, a gente vai começar em 2011. Aí vai de 2011 a 2020. Mas se a gente considerar essa década começando em 2010, quem ganhou o Oscar em 2010 foi a Catherine Bigelow, com The Hurt Locker. Em 2011... foi o Tom Hooper, The King's Speech. É o Discurso do Rei, que tirou o Oscar da rede social. Incrível, mas enfim. Em 2012 foi o Michael Hazanavicius, pelo Artista. Lembrando que o Tom Hooper é inglês. O Hazanavicius é francês. Em 2013 foi o Ang Lee pelo Life of Pi, e o Ang Lee é taiwanês. 2014, Afonso Cuarón pelo Gravidade. Em 2015 foi o Alejandro Inarritu por Birdman. Em 2016, o Inarritu de novo pelo Regresso. Em 2017, o Chazelle pelo La La Land. 2018, o Del Toro pela Forma da Água. 2019, o Cuarón por Roma. 2020, Bong Joon-ho por Parasita. Então você tem uma mulher em 2010, americana. Em 2011, o Tom Hooper, inglês. Hazanavicius, francês. Ang Lee, tailandês. Cuarón, Inarritu, Del Toro, Cuarón, mexicanos. Em 2020, o John Ho, que é do Parasita. Ou seja, o Damien Chazelle foi o único diretor a ganhar um Oscar nessa década. Eu achei essa informação interessante e compartilhando com vocês. Não sei muito bem o que ela quer dizer. Quer dizer que se você for um diretor americano vai ser difícil ganhar o Oscar. Agora, outras curiosidades sobre os filmes. Sobre o filme, no caso. O Chazelle, ele estava bem preocupado com essa questão, né, do realismo do filme e deixar os filmes o mais autênticos possível. Então esse cuidado com os detalhes foi mantido até na reprodução das cápsulas espaciais. Ele e o design-chefe de produção, o Nathaniel Crowley, eles concordaram que nenhuma nave seria ampliada em mais de 10%, mesmo que isso sacrificasse o conforto dos atores. Isso causou várias complicações para os enquadramentos e a solução foi criar uma decoração que se encaixa em várias partes destacáveis, ou seja, eles tinham que montar e remontar as naves de acordo com cada plano. E dividir os assentos, então foi um processo bem complicado. Mas eu acho que esse efeito fica bem claro, ou melhor, a intenção teve um resultado bem positivo, porque quando você vê o filme, principalmente nos momentos que os astronautas têm que entrar na nave, é muito desconfortável, é muito assustador, aquilo tudo tremendo, aquilo tudo balançando, os repeats. Eu falo, gente, para estabelecer um paralelo com o medo, eu não sei se a melhor palavra é o medo, mas é desesperador aqueles caras entrando naquelas naves. E isso me remete quando, né, na expansão marítima, os caras também entravam naquelas caravelas pequenininhas, tinha que atravessar o Atlântico.
Eu falo, cara, esses caras são muito loucos pra entrar nesses negócios. É claustrofóbico, certo? Aquele espaço muito pequeno. Claustrofóbico, exato. Claustrofóbico que parece que vai desmontar a qualquer momento. Parece que vai começar a soltar parafuso aquele negócio quando estiver no espaço, não vai aguentar o vácuo e aquele negócio vai estourar e vai sair parafuso para todo lado. O planetário Adler, em Chicago, presenteou o Ryan Gosling com certificados de 2 estrelas com os nomes de suas filhas nas constelações de seus signos de nascimento, como um agradecimento por seu trabalho no filme. Eu quando vi essa curiosidade, achei bem interessante. É possível você batizar uma estrela com o nome de alguém, porém você tem que pagar uma taxa e é um pouco complicado porque nem sempre você vai ter a posição exata da estrela e para você conseguir ver exatamente a estrela você precisa de um telescópio muito bom e isso não garante que você vai conseguir ver. Então praticamente você só tem um papel certificado para falar que o seu nome está na estrela, né? Mas será que isso dá o direito de posse? Será que se eu ir lá e registrar uma estrela com meu nome, eu sou dono daquele sistema solar? E quem vai garantir isso? Acho que não, hein? Porque na hora que a gente estava conversando sobre isso, eu pensei, falei, pô, então eu vou pôr meu nome numa estrela. Aí, no caso, o planetário fez um presente pro Ryan Gosling, colocou o nome de 2 estrelas, igual de 2 filhas do Gosling. Eu achei isso bonito, porque isso remete um pouco pro final do filme aí, do Primeiro Homem. Bem, gente, nem precisa avisar que vai ter muito spoiler, então também nem acho que é um filme para você chegar lá no final e ter uma grande surpresa, uma grande revelação. Acho que a pegada do filme é outra. Mas eu acho que faz o paralelo com o lance dele jogar a pulseirinha da filha lá na Lua, né? O Armstrong, que eu não sei se é um fato real ou não, mas é muito bonito e acho que ajuda a dar o significado geral do filme. Mas, de qualquer modo, eu vou ver se eu registro uma estrela com meu nome aí, que vai que isso dá um direito de posse para daqui a alguns milhares de anos ser dono de um sistema solar, né? Eu acho que não, mas boa sorte. Bem, vamos ao filme, então, e às nossas considerações iniciais, tá? É um filme biográfico sobre a vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong, conta o período de 61 a 69, né? Foi a jornada para ele se tornar o primeiro ser humano a caminhar na Lua. Não vamos entrar no mérito se o homem foi à Lua ou não, as opiniões divergem. Eu particularmente acho que foi, tá? Eu acho que foi. Eu acho que seria uma mentira grande demais e muito frustrante se realmente nós não tivéssemos ido até lá. O filme trata justamente desses sacrifícios econômicos, mas principalmente pessoais e emocionais do próprio Neil Armstrong. E acho que o filme também estabelece uma conexão muito legal com os outros astronautas, né? Para aqueles que não conseguiram ir, para aqueles que morreram, para aqueles que... Eu acho que esse contraste é bem interessante no filme. E essa missão foi uma das mais perigosas da história das viagens espaciais. E por que discutir esse filme agora? Primeiro, porque ele foi colocado no catálogo da Amazon Prime Video no último dia 8, o que fez um barulho aí sobre ele. Mas, se você ainda não assistiu o filme, para o que você está fazendo, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui para ouvir o que a gente tem para falar, para não te influenciar na sua opinião e no que você achou do filme. E é importante dizer que para você achar o filme no catálogo da Amazon, você tem que procurar ele pelo nome original, First Man. Se você procurar por O Primeiro Homem, você não vai encontrar o filme. Eu acredito que esse negócio que a Adriane falou é interessante, porque às vezes a gente vai ler crítica, comentário do diretor. É óbvio, cada um faz o que quer da vida, né? Ninguém está aqui para cagar regra e dizer que as pessoas têm que fazer ou não. Mas, particularmente, eu prefiro a experiência de assistir o filme primeiro, entrar no filme, né? Sentir o clima, tudo. Depois eu vou ler comentários. Então, se você não viu o filme, vai lá assistir o filme. Depois volta, a gente vai ficar aqui esperando vocês, dá pausa aí, vai assistir o filme e volta, a gente vai fazer os comentários. Então, eu acho que esse é um filme bastante subestimado. No período que ele foi lançado, então, pensei que ia entrar, concorrer ao Oscar, ganhar vários prêmios, não ganhou muita coisa, ganhou o Oscar por Melhores efeitos visuais. melhores efeitos visuais. E teve muita crítica ruim, é um filme chato, é um filme lento, é um filme não sei o quê. Que pra mim, gente, se você tá comentando um filme e fala que o filme é chato e esse é teu argumento, que você dormiu, sei lá, né? Vamos fazer uma análise orgânica do filme, analisar os elementos internos dele, o que o diretor quer, qual a intenção dele. Eu adoro o filme, achei ele lindo. Porque, por exemplo, além de eu vi o filme no cinema, achei um filme extremamente impactante.
Eu acho que de todos os filmes que eu vi nesses 3, 4 anos, foi um dos filmes mais impactantes que eu vi no cinema, visualmente belíssimo. Ontem, inclusive, assistindo na televisão, eu achei uma experiência bem mais compartimentada, bem menos imersiva, né? Mas mesmo assim maravilhosa. Eu acho que esse filme, ele é um filme que ele fala do sofrimento, da morte, da busca pelo significado e a beleza da existência. O ponto de partida, na minha opinião, é a morte da filha dos Armstrong. E essa relação da morte da filha com um tumor cerebral me lembrou muito um livro que eu li há muitos anos, que chama A Peste, de um escritor que chama Albert Camus. O Albert Camus é um filósofo existencialista francês, escreveu muito ali na metade do século XX. Ele tem livros muito bons, como A Própria Peste, O Estrangeiro, O Mito do Sísifo. E é um cara que trata muito da questão do absurdo da existência. E uma das questões que mais me tocaram no livro, e vocês vão entender qual é a relação disso com o Primeiro Homem, é como que nessa existência pode ser permitido o sofrimento de uma criança. E como lidar com isso, que é uma das coisas mais absurdas. Tentar organizar aqui o raciocínio do Camus. Para o Camus, existe uma contradição na existência, que eu vejo essa influência muito forte no Primeiro Homem, que é, nós, seres humanos, o que nós mais queremos é que o mundo faça sentido e que o universo seja organizado e que os nossos ideais de justiça, de moral, de bem e de mal, eles se afirmem no mundo e que eles funcionem. Por outro lado, o mundo é um absurdo e parece que ele está muito pouco preocupado com as nossas intenções. E daí surge uma contradição. Por que nós temos que aceitar o mundo e temos que aceitar a vida e esse absurdo da existência de um mundo que não faz sentido? E aí entra o nó da coisa, porque como o mundo não faz sentido e ele é um absurdo, muitas pessoas tentam negar esse absurdo, o que consequência é negar a vida. Então essa dificuldade, no caso do filme do Primeiro Homem, seria justamente esse sofrimento é muito grande, a vida não faz sentido, então eu abro mão da vida. Seria, no caso, o suicídio. Coisa que os Armstrongs ali, eles não fazem, muito pelo contrário. Eles ainda têm outros filhos depois e tentam amar esses filhos, ou seja, eles preferem a vida mesmo que com todo esse absurdo. Beleza? Tá tudo claro? Faz sentido o que a gente está falando aqui? Então, eu espero que não tenha ficado confuso, e eu vejo essa relação muito forte no filme Primeiro Homem e essa referência que ele tem da obra do Albert Camus. Como Deus pode permitir o sofrimento de uma criança? Isso é um absurdo, mas a vida não é obrigada a se subordinar às nossas intenções e nós temos que aceitar esse absurdo e essa coisa incrível que é a existência e amar a vida apesar de tudo. Tá muito confuso, Adriane. Não tá confuso, mas me faz pensar, tudo isso me faz pensar que a esposa dele leva isso melhor do que o próprio Neil Armstrong. A impressão que eu tenho é que ele foi buscar o significado fazendo algo muito grandioso, muito importante, que é essa jornada do homem conseguir ir para a Lua. E ao mesmo tempo que ele foi muito corajoso de seguir em frente e ter outro filho, manter a família, ele se dedica muito, muito a essa jornada, a esse trabalho, e ele vai se afastando da família. Tanto é que tem a cena maravilhosa, ela atua pouco, mas quando ela aparece, ela carrega uma energia e uma visceralidade, uma força muito poderosa, que é a esposa. Sim, porque quando ele vai para a Lua mesmo, ela faz ele se despedir dos filhos. Ele precisa dar uma explicação. Até porque dá a entender que ela tá cansada dele correr esse perigo e ela ter que sentar com as crianças e explicar que o pai deles corre perigo, sabe? Tipo, ele não assume a responsabilidade de ir lá e falar. E aí ele carrega todo esse sofrimento, a morte da filha, a morte dos amigos, do decorrer do filme. E no final eu não sei se esse significado, eu acho que talvez era pra fazer ele superar, certo? O sofrimento. Eu tenho a impressão que ele continua vivendo com o sofrimento. E aí me faz pensar, depois que ele fez a jornada dele, conseguiu fazer o que ele queria, deu esse passo gigantesco, ele ainda tá sofrendo. Então, mas não é negar o sofrimento. Não se trata de negar ou de superar, mas se trata de entender que diante de... Por isso que eu acho que a gente já se adiantou muito e acabou já discutindo lá o final do filme e tal. Mas, enfim, a jornada dele é justamente chegar lá na imensidão do universo, num planeta seco, né, num satélite seco, como a Lua, e ter a noção da grandiosidade disso tudo e do nosso lugar dentro
desse universo e de entender que as coisas são muito maiores, são muito mais amplas. Ele precisava fazer essa jornada, de repente, para ter essa compreensão no final. Ela fica, assim, restrita a mais ao mundo real, ao mundo mais próximo, o mundo do afeto e da família. Tanto é que quando ele está na Lua, ele começa a ter aquelas visões da felicidade na Terra, dele caminhando com a Karen, que é a filha que morreu, deles brincando, deles pescando, e ele entende esse significado e a importância disso tudo no momento que ele entende a vastidão e o tamanho do universo. Ele faz um movimento contrário que algumas pessoas com sentimento mais nihilistas, que acham que não existe significado no mundo, vão fazer de, por exemplo, Monty Python. Monty Python tem uma sketch maravilhosa no filme que chama O Sentido da Vida, que o pessoal do Monty Python entra na casa do cara e fala, olha, você foi escolhido para doar o coração ou o fígado. Ele fala, mas eu estou usando, não me interessa. Gente. Eles arrancam o fígado do cara, matam ele para tirar o fígado dele para doar para uma outra pessoa. Aí a esposa fica atônita, fala, nossa, que é isso? Aí o cara vem cá e fala assim, ó, vem cá, vou te contar uma historinha. Aí ele começa a falar, você sabia que no universo, na Via Láctea, existem 360 bilhões de estrelas e todas elas são gigantes? Existem não sei quantos planetas, que não sei quantos átomos, não sei o quê. Então ele coloca uma dimensão gigantesca do universo e aí ele pega e fala assim, a tua vida não faz o menor sentido diante disso tudo. Você não é nada. Você não significa nada. Né? Que é uma coisa nihilista. Você vê o tamanho e a dimensão do universo e fala assim, nossa, como somos insignificantes. Ele faz um movimento contrário. Porque ele enxerga todo o sentido e toda a razão do sofrimento humano e a beleza disso tudo. Quer dizer, não a beleza do sofrimento humano, a beleza da existência humana, do qual o sofrimento é um elemento integral. Ele está junto. Então, meio que ele superou a partir do momento que ele entendeu que o sofrimento ali faz parte. Sim. Agora, a mulher, a mãe, ela realmente tenta chamar ele mais para essa realidade. Porque, de certo modo, você vendo esses personagens, desses astronautas e a forma como o filme constrói, eles têm, de um certo modo, uma tendência suicida. Né? Os caras, a mulher fala, eu não sei até que ponto eu aguento isso, numa cena belíssima, que ela pega e diz, eu não sei, porque teve um ano que nós fomos em 4 funerais de outros pilotos. A gente virou especialista em funeral. Então, essa questão da morte, parece que já tem um ímpeto de Thanatos muito forte, de buscar a morte do próprio Neil Armstrong, nesse fechamento, de tentar. A vida parece que perde o significado e ele se mete numa jornada maluca, numa corrida louca, onde ele pode morrer a qualquer momento, e parece que é isso que ele quer, mas ele não tem coragem, talvez, se me falta o termo, mas ele não vai se suicidar de maneira racional, lógica, eu vou me matar agora. Mas eles parece que buscam essa morte. Só que na hora que ele chega na Lua e ele olha a vastidão do universo, parece que ele compreende a beleza disso. Então tem 2 cenas muito boas com ela. A primeira é quando ela fala com as crianças, ou melhor, quando ela fala sobre a questão dos funerais e tal, e ela está falando com um casal, que o marido vai morrer, inclusive, e a mulher depois vai ficar sozinha, vai ter uma outra cena poderosa, que a mulher tem um surto, fica parada fora do carro, e a esposa do Neil Armstrong vai lá, socorre ela, entende o que ela está passando, apoia, tenta ajudar. E depois tem a cena dos filhos, porque quando o Neil Armstrong vai realmente ir para a missão da Lua, inclusive um pouco depois, alguns anos depois do amigo ter morrido, esse amigo que a gente comentou, ela chega nele e fala, você não vai despedir das crianças? E ele tá, você pensa que é um cara babaca, que é um cara arrogante, ele tá desesperado, ele tá morrendo de medo, ele não sabe o que vai dizer para aquelas crianças. E aí ela força, ele vai lá, e o filho mais velho, de uma maturidade imensa, pega, meio que entende, né, que o pai pode morrer e ele pode ficar meio como, entre aspas, um homem da casa. E não tem muito choro, ele vai lá e dá um cumprimento de mão, uma cena belíssima. Tem que ser muito imbecil, desculpa, pra você ver um filme desse. Mas é um filme, gente. Eu acho que, como nossa, viagem espacial, viagem à Lua, as pessoas esperaram um filme, tipo, com muita adrenalina, talvez? Não mas sei o filme se é a tem palavra muita certa, mas um filme mais ação, assim, digamos. Não sei se é a palavra certa também. A questão é que o foco do filme não é esse. Eu acho que é por isso que o filme não é o que as pessoas esperam. Sabe? O foco é realmente a questão da humanidade, do humano, da pessoa se entender. Sim, mas por outro lado, é um filme visualmente lindo. Sim. As composições dos planos são maravilhosas, embora ele trabalhe muito com o primeiro plano, que é uma escolha interessante para a proposta do filme, mas visualmente ele é muito bonito, os caras na nave, tremedeira das câmeras, os voos, a sequência final do
do voo da missão que vai para a Lua é belíssima, a nave subindo, saindo da Terra, aquelas explosões. Eu achei um filme visualmente lindo, tanto é que ganhou em efeito visual o Oscar. Mas, de qualquer modo, eu acho, né, até que ponto você concorda, que é um filme que está voltado justamente para essa questão da experiência humana, de aceitação do absurdo e da compreensão do ser humano sim. e o seu lugar na existência. Voltando, essa escolha da direção de trabalhar com inúmeros planos detalhes, planos mais fechados, embora seja um filme que esteja relacionado à exploração do espaço e do infinito, faz um contraste, né? Essa questão do espaço, do infinito, mas com os planos closes, primeiros planos no rosto dos atores, principalmente do Ryan Gosling, que eu acho que está excepcional, porque ele consegue, de fato, passar essa sensação de agonia, de tristeza e de essa necessidade do absoluto, de ir para o espaço. É porque acho que é justamente esse o foco. O foco não é mostrar o espaço e olha que bonito, e eles no meio de tudo aquilo. Não, o foco é o Ryan Gosling e o que está acontecendo dentro dele. Maravilhoso. E sem querer forçar a barra, eu acho que esse filme tem um diálogo interessante com os Solaris do Andrei Tarkovsky, tá? Porque em Solaris, você tem no caso ali do Solaris, você tem uma crítica à corrida espacial, no caso dos soviéticos, e para mim o Solaris, que é um filme que eu recomendo, a versão do Tarkovsky. Mas podem assistir a versão americana também com George Clooney, que eu acho que já é mais fraquinha, mas a do Tarkovsky eu acho que tem mais a ver com esse filme aí do Primeiro Homem. Porque, na verdade, ali a ideia é por que nós queremos conquistar o espaço, sendo que hoje o homem não tem um conhecimento de si próprio. O que adianta eu ir para Marte e para Júpiter se nós, enquanto seres humanos, não nos entendemos? E é lógico que o Tarkovsky está fazendo uma crítica ali também ao regime soviético, ao regime totalitário soviético, uma das piores experiências políticas da história da humanidade, na minha opinião. E eu acho que esse filme, ele tenta dialogar com esse filme Tarkovsky e fala, olha, essa corrida espacial e essa busca pelo espaço e pelo infinito, ela pode, de fato, mostrar quem nós somos e por que nós somos e estabelecer um contraste positivo para clarear a nossa experiência. Ou seja, não é um filme, na minha opinião, crítico da corrida espacial. É um filme que fala que o homem entendeu o lugar dele no espaço, ou melhor dizendo, a humanidade entendeu o lugar dela no espaço, é fundamental para ela se entender quem ela é. Porque existe uma questão de contexto. Não se trata de, para que pesquisar o espaço e explorar o universo? Isso não vai responder nossas questões fundamentais. Eu, particularmente, acredito que sim. E essa progressão dramática, né, dessa jornada do Armstrong, como a gente já disse antes, ela tem o seu clímax diante justamente desse infinito, dessa percepção do infinito do espaço que a gente ocupa nisso. A percepção do significado, da finitude humana, da sua beleza, o milagre da nossa existência, contrastado com aquele mundo estéril da Lua. Compreender algo que não pode ser dito em palavras e só o cinema, na sua grandeza, vai conseguir mostrar. E aí, quando ele pega o colarzinho da menina, a pulseirinha, que eu não sei de fato se é o fato verídico, e joga na cratera da Lua, é como se ele estabelecesse essa conexão entre aquela perda daquela menina e essa conexão com o universo, entender que está tudo conectado e tudo é muito maior do que a gente pode compreender, embora a gente tenha uma certa noção desse significado. Dá a entender que tudo aquilo que a humanidade passa ali dentro de si, né, o sofrimento dele e a relação familiar, a relação com a filha, é muito maior do que o homem conseguir pisar na Lua. Sim, é compreender a humanidade dentro desse contexto universal, dessa vastidão do universo. Eu acho que tem mais algumas coisas para chamar atenção. Eu gosto muito da cena que fazem a entrevista com ele e o Aldrin, e aí os caras perguntam, o que você vai levar para a Lua? E o cara começa a viajar lá, que vai levar joia, que não sei o quê, que ele começa a entrar numa conversa, tipo assim, sem muito significado, uma bobagem, né? E ele pega e fala, se eu pudesse eu levava mais combustível. O que é um cara totalmente focado na missão, organizado. Achei aquela cena muito... Tem um humor bem interessante o filme, bem inteligente. Tem outra coisa que eu achei legal também, é que no começo, quando eles escolhem, né, os homens que vão trabalhar na missão, e aí eles vão naquele aparelho que eles passam mal, parece, desde o começo, quando eles vão fazer a entrevista, que o Ed, eu acho que é Ed o nome do personagem, vai ser um rival do Neil. Tanto que depois que eles passam por aquele teste, eles se encontram no banheiro, aí parece que vai rolar uma briga, entre aspas, e o Neil só dá espaço e o Ed corre pra vomitar, sabe? E aí durante o filme eles se tornam grandes amigos. Com certeza. Gosto também de uma outra coisa que eu acho que o filme chama atenção, que eu acho muito interessante, é na entrevista, quando ele tá lá falando sobre o projeto, e aí algum dos oficiais da NASA pergunta para ele assim, mas a morte da sua filha
vai te afetar? Ele falou, ia ser muito estranho se não afetasse. E eu acho um personagem de uma maturidade, de uma compreensão das coisas muito importante. E é interessante que a Nase entende essa relação do trabalho e a importância do trabalho para aquele pai que está tentando resolver uma situação tão grande como a perda de uma filha. Eu acho que aquilo ali se articula muito bem, porque é justamente esse trabalho que vai ajudar ele a entender. Olha como sempre a gente volta nessa questão da compreensão do significado da existência humana e essa questão da compreensão da dimensão do universo. Isso sempre coloca em oposição, isso sempre estabelece um contraste. Porque alguém pode pegar e falar, por que esse cara não descansa, não tira umas férias para se recuperar da morte da filha? Na verdade, o que ele precisava era se imergir no trabalho para poder ter esse arco e chegar no final e entender essa dimensão. Né? Coisa que talvez a esposa dele não precisasse, e ela já... Para ela, talvez isso fosse... Ela soubesse lidar por si própria com a perda da filha muito melhor do que ele. Ela consegue sustentar, ele não consegue, ele precisava fazer. Tanto é que é o esporro dela em algum momento. Vocês ficam com essas brincadeiras enquanto quem segura a onda que é a gente. Mas ela também é muito sábia de deixar eles... Ela entende essa necessidade dele, tanto que no começo, quando ele consegue um emprego, ela fala, é um recomeço. Ela entende que ele precisa disso. Porque ela consegue, ela é muito mais resolvida, eu acho. Sim. Embora tenha os seus momentos de... Na verdade, não tem momentos de fraqueza, né? Ela suporta tudo com muita força. Tem um momento de fragilidade ali, quando ela fala pra amiga que ela casou com ele porque ela queria uma vida estável. Ela não esperava ter que lidar com essa situação. Bem, basicamente é isso. Fico feliz aí de comentar um pouco do filme com vocês. A gente separou aqui uma lista de filmes e livros e até músicas e referências que podem ajudar na compreensão e nesse caminho aí do existencialismo francês ou até do Camus. Inclusive, indico para vocês a leitura do Mito de Sísifo, da Peste ou do Estrangeiro. Além disso, tem um livro que eu li recentemente, que é um livro sobre o Metallica. É um livro que chama Metallica e a Filosofia. É um livro que eu ganhei de um amigo. Eu ganhei esse livro em 2008, inclusive eu fui ler só agora, foi uma leitura excelente. E esse livro, Metallica e a Filosofia, um curso intensivo de cirurgia cerebral, que faz uma referência a uma música do Metallica, inclusive, organizado pelo William Irving, ele pega vários filósofos americanos e europeus, filósofos contemporâneos, e cada um vai discutir músicas do Metallica a partir de uma perspectiva, outras perspectivas filosóficas. Em algum momento, tem um filósofo que ele discute a música Fade to Black, do Metallica, pela perspectiva do Albert Camus. Então ele faz uma discussão sobre essa questão do significado da existência, e a morte, e o suicídio, e o Camus é famoso por ter uma frase que a única ação realmente filosófica é o suicídio. A única reflexão filosófica possível é discutir por que alguém tira a própria vida em função de não entender o absurdo do universo e da existência. Então eu recomendaria aí para quem gosta. Sobre corrida espacial, você tem o Solaris, o dirigido pelo Tarkovsky, que eu já disse. O 2001, embora para mim ele esteja discutindo uma outra coisa, eu acho que a discussão sobre inteligência artificial na Odisseia do Espaço para mim é a coisa mais interessante, mas tem uma discussão ali sobre tomada de consciência. O Gravidade, tem Os Eleitos, que é um filme dos anos 80, que é bem bacana também, mas ele é um negócio mais épico mesmo. Ele é aquilo que algumas pessoas acusam o Primeiro Homem de ser. Os Eleitos é um negócio mais épico, dos americanos indo para o espaço, aquela jornada, não sei o que e tal. Eu acho que o Primeiro Homem não é um filme ufanista que está ali querendo falar, nossa, como os americanos são fodões porque foram na Lua. Eu acho que a parada do Primeiro Homem é outra. E quem vai discutir essa questão de ser um filme ufanista, fazendo apologia dos Estados Unidos e tal, eu acho que não entendeu o filme. Está vendo o filme com um pouco até de preconceito, na minha opinião. Sobre personagens que se encontram numa situação muito complicada com relação a esse absurdo da existência, eu acho que a primeira temporada de True Detective é muito boa, porque é um personagem também que tem que enfrentar a morte de uma filha, criança, e aí ele perde toda a capacidade de entender qual é o significado da vida, e ele entra numa jornada niilista, mas, enfim, eu acho que a primeira temporada de True Detective é sobre isso, e é maravilhosa. E um livro de um psicanalista que chama Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido para a Existência. E eu acho que é uma frase muito bacana nesse livro, que eu vou encerrar aqui essa discussão sobre o filme, a partir dessa frase do Viktor Frankl. Ele fala que a questão não é entender
o significado da existência, mas é a tua capacidade de dar significado para a existência. É isso que conta. Lembrando que o Viktor Frankl ficou preso em campos de concentração na época do regime nazista, né? Ele ficou, acho que em Bergen, alguma coisa assim. Ele ficou quase, acho que de 39 a 44, ficou um tempo bem grande. E ele discute muito essa coisa do significado da existência, porque era algo, como que alguém pode sobreviver com a psique intacta depois de passar 5 anos dentro de um campo de concentração. E eu acho que essa frase dele é arrebatadora. Não interessa se a vida tem sentido, porque a vida não tem. O que interessa é a sua capacidade de dar significado para a existência. Eu lembrei de um filme agora, também, que acontece no espaço, uma parte pelo menos, então não é tão profundo como o Primeiro Homem, mas tem essa questão de salvar a humanidade e que o universo é enorme, mas vale a pena salvar a humanidade e arrumar um lugar para a humanidade viver, que é Interestelar, que também tem essa questão forte familiar, de que vale a pena ajudar a manter a humanidade existindo. Tanto que, acho que é spoiler, não é melhor eu falar, mas caso não consigam salvar a humanidade que está na Terra, eles têm um plano B, para a humanidade não acabar. O amor, né? No final das contas, é essa capacidade de amar quem nós somos e as pessoas que nós amamos é o que faz, é o que gera significado e sentido para a existência de acordo com algumas perspectivas. Então, não é que é clichê você falar que o amor redime as pessoas, é que na verdade é o amor que redime, é o amor que dá significado e que faz a vida valer a pena. Então, eu acho que o filme é muito mais do que esse monte de baboseira que falam por aí. É um filme que faz apologia dos amigos. Gente, eu acho que desde quando eu vi os primeiros takes do filme, eu sabia que não era um filme para falar, nossa, como os americanos foram foda porque foram pro espaço. Eles são foda porque foram mesmo, mas o filme não tá falando disso. O filme está falando da experiência do ser humano tentar encontrar significado na própria existência a despeito de tanta dor e sofrimento. E talvez uma forma de encontrar significado é entender o contexto universal e infinito no qual nós existimos. É um filme lindo. Se você não entende isso, é você que está se limitando de uma experiência extremamente humana, linda, bonita pra caramba, filosófica, né? Feito por um cineasta relativamente jovem. Impressionante o trabalho do Chazelle. Tá certo que La La Land não é um filmaço, mas perto do Whiplash e esse Primeiro Homem... Desculpa, mas eu adoro La La Land. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós já estamos com ouvintes em diversos lugares, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na França, Peru, Singapura, Irlanda e Alemanha. Um abraço para vocês que estão ouvindo a gente aí. Desculpa aí umas derrapada que a gente dá aqui, mas é que a gente tenta deixar o negócio mais fluido, uma conversa mais aberta. Então o podcast Arquitrama já é internacional e a gente também já está em diversas plataformas. Estamos no Apple Podcasts, Castbox, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public. Nossa, é coisa pra caramba, hein? Não tem desculpa para não ouvir nosso podcast, então. Curta, comente, compartilhe, indique para sua mãe, seu pai, namorada, namorado, avó, patrão, professor, pro carteiro, pro motorista do Uber, enfim. Para quem você quiser e puder, que a gente agradece. E não se esqueça, siga a gente lá no Instagram, @podcastarctrama, e curta nossa página no Facebook. E se não gostou, indique mesmo assim. Manda mensagem pra gente, diga como que a gente pode melhorar, dá a sua opinião, conversa com a gente e vamos que vamos. Para fechar de vez essa edição do nosso podcast... Nossa programação para o resto de outubro, a partir do dia 17, faremos algumas edições especiais de Halloween. Dia 17, então, sobre o filme Hereditário, dirigido por Ari Aster. É o primeiro longa do Ari Aster e foi um mega sucesso. As pessoas falam que é o melhor filme de terror dos últimos tempos, que dá muito medo. E será que é tudo isso mesmo? Eu já vi, eu não acho tudo isso. Eu vou assistir de novo para tentar entender. Inclusive, eu vi um link hoje, não lembro de onde, que os caras ranqueiam os melhores filmes da A24, que é a produtora que produziu e tal, e ele é considerado o melhor filme da produtora. Eu, particularmente, prefiro muito mais Midsommar, que a gente vai fazer uma edição dia 24. Aí, Midsommar, sim. Eu vou sentar aqui e a gente vai falar pra caramba desse filme, porque eu acho ele foda. Foda, esse filme é bom. Mas a gente foi pro dia 24. Então vamos reorganizar aqui. Dia 17, a gente vai falar sobre Hereditário, tá? Dia 20, a gente vai discutir a trilogia Demons,
lá dos anos 80, do Lamberto Bava, que eu acho espetacular também. Espero que a gente converse bastante. Dia 24. Midsommar, como o Daniel falou, é mais um filme do Ari Aster. Tem uma ideia super original, um filme de terror claro. Geralmente você tem medo do escuro, mas aqui você tem medo da luz, por alguma razão. Dia 27, a gente vai discutir O Enigma do Outro Mundo. Tanto o filme dirigido pelo John Carpenter, como o filme dirigido pelo Howard Hawks lá nos anos 50, como o de 2011, que eu não vi ainda e vou ver para a gente poder discutir no podcast. Mas que eu acho que é um filme de horror, mas fica essa questão da paranoia política, que é um negócio que temos nos dias de hoje, tinha nos anos 50, e parece que a gente não se livra dessa praga da paranoia política, das tretinhas de direita e esquerda. Você é isso, você é aquilo. E as pessoas se acusam, mas ninguém tenta entender, sentar e ver qual é que é o papo e resolver. Mas enfim, a gente discute essas questões no dia 27. E para fechar, dia 31, vamos falar sobre o Halloween, o clássico de 78, e o de 2018, que é uma continuação direta ao primeiro. Além disso, nós estamos desenvolvendo o que a gente vai poder chamar aí de um braço da Arquitrama, que vai ser a Arquitrama Ficção, onde a gente vai desenvolver diversos dos nossos roteiros de horror, ficção científica, noir, histórias policiais e humor. Eu quero dizer para vocês aqui que esse encontro que eu tive com o podcast, primeira coisa, ele se deu porque eu queria montar um canal no YouTube. Estava com dificuldade de me organizar para filmar o canal no YouTube, porque eu estou com os problemas nos olhos, fazendo cirurgias. E aí a gente vai gravar, não dá muito certo, porque tem que filmar, às vezes eu não estou legal, o olho está inchado. E a Adriane falou, vamos fazer um podcast. Então quem me convenceu a fazer podcast foi a Adriane. E agora, isso me levou por um caminho que eu comecei a analisar e ver um monte de podcast de ficção. E achei que é uma plataforma incrível para a gente poder desenvolver nossos projetos. Porque o que acontece quando a gente está trabalhando, quando a gente trabalha nesse universo do roteiro, do cinema e tal? A gente escreve dezenas de roteiros, de curta, de ficção, de séries, de documentário, de humor, de horror, de policial. E é muito difícil produzir. Porque depende de edital disso, depende de edital daquilo, depende do canal, da emissora, aceitar, não aceitar. É milhares de reais, às vezes milhões, é ator. E quando a gente pensa em ficção para podcast, é uma coisa que a gente vai sentar aqui e vai fazer. A gente espera que vocês gostem, espera que dê certo. E a gente não tem data definida, mas logo mais a gente vai passar para vocês como que a gente vai fazer essa série de podcasts de ficção. Beleza? Bem, é isso. Um abraço para você, bem forte, e até a próxima edição do nosso podcast. Beijos para todos e todas. E musiquinha.